Ela beijou o estranho por aposta e no dia seguinte casou com um milionário negro. Marina Santos estava ali, encolhida em uma cadeira, enquanto o sol punha seu manto dourado sobre o encantador espaço ao ar livre. As flores coloridas dançavam suavemente com a brisa, mas seu coração estava feito em pedaços. Tudo ao seu redor pulsava alegria, risadas, brindes, noivos apaixonados. E ela sentia um aperto no peito. Cada gargalhada dos amigos era como um eco profundo na sua solidão. E mesmo no meio de tantas pessoas queridas, ela se sentia uma estranha, uma espectadora triste da vida alheia. Sentada à mesa, ela observou Júlia, sua melhor amiga, sendo envolta por um redemoinho de felicidade. O vestido branco brilhava, contrastando com a ansiedade que se acumulava dentro de Marina. Nos últimos meses, sua busca por um emprego havia se tornado uma rotina desgastante, enquanto cada "desculpe, não é você" parecia um golpe, uma lembrança cruel de que ela estava perdida em um mundo que seguia em frente. Então, em um momento de loucura leve, Júlia puxou Marina para um canto. "Vamos fazer uma aposta. Se você conseguir beijar um estranho essa noite, nós vamos viajar, ver o mundo juntas." As palavras saíram da boca de Júlia como se fossem a resposta mágica para os problemas de Marina. Um calafrio percorreu suas costas. Hesitante, mas movida por um desejo desesperado de sentir algo, de se sentir viva, ela topou. Assim, depois de beber uns bons drinks, Marina se aventurou. No bar lotado. Foi aí que seus olhos se cruzaram com os de Rafael Mendes. Ele era um homem alto, com um sorriso que parecia esconder mistérios. A química entre eles foi instantânea. Quando se aproximou, o mundo ao redor desapareceu, e em um impulso, ela o beijou. Foi um beijo despretensioso e apaixonado. Mas o que ela não sabia é que esse momento mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma dor de cabeça pulsante e uma realidade que a engoliu sem clemência. Um olhar para o dedo anelar, e ali estava a prova escandalosa. Uma aliança. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela estava casada, com Rafael, um belíssimo desconhecido. Rafael parecia tão surpreso quanto ela, mas, em vez de entrar em pânico, sugeriu que anulassem o casamento. Uma solução simples, mas a conversa com a mãe de Marina, cheia de amor e sabedoria, fez com que ela visse as coisas de forma diferente. Decidiram dar a si mesmos 30 dias. Em um mês, seriam apenas amigos em uma situação louca, mas seria o suficiente para desvendar seus medos e inseguranças. Conforme os dias passavam, algo inesperado começou a florescer entre eles. Conversas profundas, risadas noites adentro e, aos poucos, a solidão de Marina começou a se dissipar. Em uma noite mágica, em um ambiente suave e iluminado, Rafael se abriu. Ele também queria que desse certo. O entendimento delas crescia. Após um beijo doce e promissor, decidiram não anular-o. Casamento! A aposta se transformou em algo muito mais valioso. No entanto, enquanto a felicidade surgia como um novo amanhecer, uma dúvida ainda pairava no ar. Esse amor, construído de uma maneira tão estranha e inesperada, era verdadeiro? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Sim,
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Conforme os dias passavam, a conexão entre Marina e Rafael se tornava cada vez mais intensa. As conversas se aprofundavam e as risadas se tornavam mais frequentes. Os medos que antes os separavam começaram a se dissipar e Marina se sentia, de alguma forma, mais viva. Mas, na calada da noite, quando os sentimentos começavam a florescer, um inesperado telefonema interrompeu a magia que pairava no ar. Era um número desconhecido. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, ela atendeu. Do outro lado, a voz de uma mulher, firme e gelada. Marina, sou eu, Luísa. Precisamos conversar. É sobre o Rafael. O coração de Marina disparou. Luísa? Ela não esperava ouvir esse nome. Rafael mencionara uma antiga amiga, mas nunca revelara muito sobre ela. A mulher parecia estar em apuros. O que tem ele? Perguntou Marina, a tensão crescendo a cada frase. Ele não te contou a verdade sobre quem ele é. Você precisa saber antes que seja tarde demais. A mente de Marina girava. O que Luísa queria dizer? Eu já sei que ele era casado na passada, Luísa. Sabia que era complicado, mas estamos tentando fazer isso funcionar. Não apenas isso. Rafael não é quem você pensa que é. E essa história de casamento não é tão simples assim. A voz trêmula de Luísa revelou uma verdade que Marina não sabia. Ele tem um passado e não é bonito. Um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Ele foi preso, Marina. Atraído por coisas erradas. Dinheiro fácil. E agora está sendo vigiado. A aposta que vocês fizeram não é apenas um convite à aventura. É uma armadilha. Esse casamento foi algo que ele planejou para se proteger de pessoas perigosas. Marina sentiu as palavras como facadas. O mundo ao seu redor caiu em uma nebulosa de incertezas. Para se proteger? Do que você está falando? Ele me ama. Amor é complicado. E essa situação é ainda mais. Rafael pode estar te usando como escudo. Tem algo mais que ele esconde. Desesperada, Marina terminou a ligação e olhou para Rafael, que estava na sala, com a luz suave do abajur iluminando. Seu rosto, ele parecia tão tranquilo, mas agora cada detalhe parecia suspeito. O sorriso, os gestos, tudo poderia estar escondendo um mundo sombrio. Sua mente começou a trabalhar a toda velocidade. Ela precisava de respostas, de verdade. Rafael! Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Precisamos conversar. Ele se virou, a expressão de surpresa claramente visível. Claro, meu amor, o que aconteceu? É sobre Luísa. Ela me disse coisas sobre você. O ar ficou pesado entre eles. Marina notou as mudanças no rosto dele, do amor para a culpa e então para a frieza. Luísa? O tom da voz de Rafael mudara. Por que ela estaria falando com você? Ela disse que você tem um passado, algo que você escondeu de mim, e que esse casamento pode ser apenas uma maneira de te proteger de problemas. O silêncio tomou conta da sala, como um pano pesado. O olhar de Rafael escureceu. Não é o que você pensa, Marina. Eu posso explicar. Ele hesitou, mas as palavras estavam presas na garganta, enquanto a realidade ameaçava engolir tudo. O telefone dela vibrou novamente.
Uma mensagem anônima, apenas um link e uma frase. A verdade sempre vem à tona. O calor da incerteza pairava. E tudo o que Marina pensava saber sobre Rafael começou a desmoronar. O que mais ele estava escondendo? Seu coração disparou. O abismo da dúvida a puxava, e com ele a certeza de que a descoberta da verdade poderia mudar tudo. Rafael, precisamos conversar! A voz de Marina ecoou pela sala, quebrando o silêncio pesado que envolvia o ambiente. Rafael se virou, preocupado. No olhar dele, ela viu um misto de medo e culpa. O coração dela batia acelerado, pulsando de nervosismo. A revelação de Luísa ainda ecoava na sua mente. Claro, meu amor. O que aconteceu? Ele tentou manter a calma, mas a tensão tinha uma vida própria e ela podia senti-la. É sobre Luísa. Ela me disse coisas sobre você. A frase flutuou no ar, carregada de incerteza. O rosto de Rafael empalideceu, como se ela tivesse colocado fogo em sua casa. Ele hesitou, e a sala ficou em silêncio. Luísa? Por que ela estaria falando com você? O tom dele estava cheio de algo que parecia raiva, mas era mais como uma defesa. Ela tá preocupada com você. Disse que você tem um passado, que esse casamento pode ser uma armadilha. O ar quente da sala parecia se comprimir. Marina via os músculos do rosto de Rafael se contraindo. Ele deu um passo à frente, segurando as mãos dela. Não é o que você pensa, Marina. Eu posso explicar. A voz dele estava tensa, os olhos implorando por confiança. Mas a dúvida agora estava plantada dentro dela, como uma erva daninha que não poderia ser arrancada. Apenas alguns segundos de silêncio, mas então, bang! O som de um tiro ecoou do lado de fora, fazendo as paredes da casa tremerem. Marina congelou. Rafael virou-se abruptamente. A expressão que antes era de súplica agora era de pura adrenalina. Fique aqui, ele ordenou, antes de correr em direção à porta com a agilidade de um gato. O grito da mãe de Marina soou ao fundo, a confusão se espalhando pela casa. Marina, vem cá. Ela hesitou. Numa fração de segundo, sua mente oscilou entre segui-lo ou se esconder. Finalmente, a curiosidade e o medo a arrastaram junto como uma correnteza. Ela saiu correndo, o coração martelando no peito. Quando alcançou a entrada, uma cena insana se desenrolava do lado de fora. Havia pessoas correndo, gritos e a sirene de uma viatura se aproximando. Entre a turbulência, ela reconheceu um homem à distância com uma pistola na mão e o rosto coberto por uma máscara. O mundo ao redor estava em caos. Mas a única coisa que importava era a imagem de Rafael, olhando fixamente para aquele homem. Rafael, cuidado! Gritou. Mas as palavras foram engolidas pelo tumulto. O homem mascarado disparou novamente, e Rafael pulou, desviando-se do tiro, enquanto Marina sentia o coração afundar. Vamos, volta para casa! Rafael gritou, desesperado, mas o pânico dominou. O homem começou a correr em sua direção, e Marina percebeu algo que a deixou em choque. No pescoço do homem brilhava um colar que era exatamente igual ao que Rafael usava. Os instintos de Marina gritaram em sua mente. Rafael! O desespero a fez correr para ele, mas a cada passo, a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Diante dela, Rafael se virou para encarar o agressor. E neste instante, uma explosão avassaladora ecoou. O chão tremeu sob seus pés. A cena se tornou um turbilhão de fumaça e gritos. E Marina achou-se paralisada.
a mente confusa. Mas antes que tudo se tornasse um caos irreversível, ela viu Rafael. Não o homem que ela conhecia, mas alguém com um olhar que não era dele. O olhar de um homem que estava em uma missão. As peças começaram a se juntar na mente de Marina como um quebra-cabeça distorcido. Rafael não era quem ele dizia ser. Ele estava no meio de algo muito mais profundo e perigoso do que ela poderia imaginar. A verdade que ela não queria ver finalmente revelava suas garras. O que mais ele havia escondido? A multidão à sua volta agora parecia uma ilusão. O único pensamento na cabeça dela era que o amor que sentia por aquele homem poderia nunca ser real. As incertezas voltaram com uma força implacável. A realidade se despedaçava em volta dela, opção após opção, desaparecendo como fumaça no ar. Rafael, me diga a verdade! Ela gritou em meio ao barulho, mas a resposta que ela obteve foi um silêncio angustiante. O que ele estava escondendo poderia destruir tudo o que haviam construído. O que tudo isso significava para eles? E antes que ela pudesse formular mais perguntas, uma nova onda de caos invadiu o ambiente. O que mais ela descobriria? E a que custo? Rafael! Me diga a verdade! A voz de Marina soou abafada pelo tumulto, mas cada palavra era como uma lâmina cortando o ar tenso entre eles. Rafael respirou fundo, mas Marina podia ver a angústia em seu olhar. Ele hesitou, e isso disse muito mais do que qualquer resposta. Então, de repente, houve um ruído ensurdecedor, um estalo que ecoou pela rua como um trovão. O homem mascarado disparou novamente. O tempo pareceu desacelerar enquanto a cena se desenrolava. Rafael se jogou na frente de Marina. Ela sentiu o frio da realidade bater. A adrenalina encheu seus pulmões. O tiro atravessou o ar, mas não era Rafael que caía. Era o homem mascarado que de repente se contorceu no chão, como se uma força invisível tivesse-o atingido. Marina ficou paralisada, olhando para o corpo caído, e o que viu a seguir foi um choque absoluto. Um segundo homem, com um uniforme de policial, surgiu por trás de uma esquina, a arma fumegante em sua mão. Rafael, você não pode fazer isso! Ele gritou e Marina piscou, confusa. Rafael, ao invés de recuar, se movimentou com uma precisão que a deixou assustada. Ele não parecia o homem apaixonado que ela conhecia. O rosto dele se transformou, mostrando não um amante desarmado, mas um sujeito determinado. Você não entende? Eu precisava proteger a Marina. Com isso, ele se virou para ela, a intensidade nos olhos. Eu não posso deixá-la aqui. Eles estão vindo atrás de mim. Ela não conseguia processar o que estava acontecendo. A verdade que Luísa tentara revelar parecia insignificante diante do caos à sua frente. Marina sentiu um nó na garganta, confusa e assustada. Proteger de quê, Rafael? O que você fez? A bebê ali parecia simples, mas a gravidade a envolveu. O policial gritou de novo, ordenando que Rafael se rendesse. Mas Rafael se movia com agilidade. Ele puxou Marina pela mão. Vá! Agora! E ela, obedecendo a um instinto primal, correu atrás dele. O medo e a necessidade de escapar ofuscaram tudo. Correndo pelas ruas, o desespero tomou conta, até que eles se esconderam atrás de um carro estacionado. Ouvindo os gritos, ela finalmente olhou nos olhos de Rafael. Ele parecia mais um fugitivo. Rafael, o que está acontecendo? Sua voz tremia. Eu não sou o que você pensa que sou.
Suas palavras vieram como um lamento. Ele começou a se explicar em meio à pressão e ao pânico. Eu fui envolvido em problemas. Um negócio que eu não queria, Marina. Eu só queria te proteger. Mas agora eles estão atrás de mim e você está no meio disso. O peito de Marina doía. A máscara que caiu foi mais do que um simples crime. Era um enigma de uma vida inteira. E ainda havia aquela voz de Luísa a ecoar. Ele não é quem você pensa que é. O que mais ele estava escondendo? Mas eu amei você. Eu confiei em você. As lágrimas brotaram e a realidade pesada a atingiu com toda a força. Enquanto os sirenes se aproximavam, o mundo dela se desmoronava. Ela queria entender, mas tudo o que sentia era traição. Por que você não me contou? Rafael hesitou, como se quisesse contar uma verdade devastadora. Mas naquele momento de silêncio, uma explosão imprevista surgiu da entrada onde haviam fugido. Uma estrutura se estilhaçou em fragmentos de vidro e fumaça. O ar ficou pesado e a onda de choque os empurrou para baixo. O coração de Marina disparou. No meio da confusão, ela avistou um rosto familiar emergir da fumaça. Um amigo de infância, Lucas, com um olhar de pânico. Ele era um conhecido do bairro. Estava em todos os lugares. Mas o que ele estava fazendo aqui? Marina, você precisa sair daqui! Ele gritou, desorientado. Os olhos dela se arregalaram. Lucas, o que está acontecendo? O que você sabe? No entanto, a resposta dele foi levada pelo grito da multidão. E a cena estava se desenrolando rapidamente, enquanto a verdade de Rafael ainda pairava no ar como uma sombra. Um instante depois, a visão de Rafael se distorcia, enquanto Lucas se via preso em seus próprios dilemas. A cada segundo, as possibilidades se tornavam mais sombrias. E Marina tinha a sensação de que aquela noite ainda guardava segredos que poderiam romper todas as certezas que havia construído. Rafael, o que mais você não me contou? O desespero ecoou, enquanto a confusão ameaçava englobar tudo em seu caminho. E a única coisa em que podia pensar era: a verdade estava prestes a detonar como uma bomba. Quando a fumaça começou a se dissipar, Marina mal conseguia entender o que estava acontecendo. O corpo do homem caído parecia se contorcer, jorrando um líquido que rapidamente se misturou com o asfalto. O instinto de sobrevivência tomou conta dela. E, apesar do caos ao seu redor, tudo o que ardia em sua mente era Rafael. Marina, precisamos sair! Ele puxou seu braço, mas os gritos e o tumulto tomaram conta da cena. Foi então que algo diferente surgiu. Um brilho peculiar no canto de seu olhar. Lucas, o amigo de infância de Marina, estava à sua frente, com a expressão repleta de pânico. Vocês precisam saber a verdade. Marina não conseguia processar. Qual verdade? Ela olhou de Rafael para Lucas, a confusão aumentando como um turbilhão. É sobre Rafael o que ele não contou. Lucas hesitou, ofegante. Rafael, por sua vez, franziu a testa, seus olhos se estreitando. Lucas, não agora. Rafael cortou. A tensão entre eles estava quase palpável. Mas o impacto da situação estava além do controle. E se contorcer entre as verdades e as mentiras tornava-se insuportável. Antes de tudo isso, eu estava perto quando você foi preso. Rafael! A voz de Lucas tremulou e o mundo pareceu parar por um segundo. Os olhos de Marina se alargaram. Eu vi o que aconteceu. Eu vi você com eles. Com quem? O medo transpareceu na voz de Marina. A ideia de que Rafael estava envolvido em algo ilegal a enchia de pavor. Com os bandidos, Marina, eles estavam sendo observados e você se meteu em uma situação muito maior do que você imagina. Lucas declarou.
Cada palavra era uma segunda facada no peito dela. Rafael tentou se interpor. Isso não é verdade. Eu não fiz nada. Você não sabe do que está falando. Mas a urgência da situação não permitia que Marina ignorasse as palavras de Lucas. Rafael, você precisa ser honesto comigo. As lágrimas ameaçavam escorregar de seus olhos, enquanto a realidade começava a desmoronar. O que você fez? E antes que Rafael pudesse responder, um assobio cortou o ar. Uma sirene da polícia se aproximou e Marina notou uma série de luzes piscando ao longe. Algo reflexivo brotou na mente dela. Lucas, você sabe mais, não sabe? Sim, e Rafael, você tá em perigo. O que você não entende é que eles não vão parar enquanto você estiver por perto. E Marina também. A voz de Lucas estava carregada de desespero. De repente, os olhos de Rafael se transformaram. A fúria cruzou seu rosto em um piscar de olhos. Se você não calar a boca, eu vou fazer você calar. Ele se virou para Lucas. Mas o olhar que eles trocaram revelou uma história não contada. Marina percebeu que havia uma máscara escondida sob a fachada de amor e carinho. A explosão de sentimentos girou como uma tempestade. Rafael, o que você está escondendo de mim? Sua voz, mal, saiu, mas cada palavra ressoou como um tambor. Nesse momento, o chão tremeu novamente e o caos aumentou. Então tudo se transformou em um turbilhão. Do outro lado da rua, uma sombra se movia, rápido demais, um espelho nítido da cena anterior. O coração de Marina bateu forte e, em um ataque repentino, a figura atirou. Rafael se jogou na direção de Marina. Não! O grito dele ecoou no ar, mas não havia tempo. O tiro atingiu a parede ao lado. O estilhaçar de vidro e concreto parecia um eco de seu próprio coração quebrado. Mas o que aconteceu em seguida foi absolutamente inesperado. A figura se revelou. Não era um estranho, mas sim alguém que Marina conhecia bem. Era seu próprio irmão, Daniel. O rosto dele estava contorcido em raiva e dor. Você não deveria estar aqui, Marina, ele gritou. E aquelas palavras a cortaram como uma faca. Daniel? O que você está fazendo? Ela sentiu a vida escorregar entre os dedos. A culpa e o horror a envolveram. Eu estou aqui para proteger você. Ele é perigoso, você não vê? Era como se tudo se desmoronasse de uma vez. Rafael estava em pé, confuso e vulnerável. Enquanto a verdade do seu passado começava a se entrelaçar com a vida de Marina de uma forma que ela jamais poderia imaginar, Marina ficou paralisada. O choque era insuportável. Todo mundo está mentindo. O que mais você não me contou? Sua mente girava e a cada resposta que não vinha sentia-se mais perdida. E enquanto os tiros ecoavam ao longe e a sirene se aproximava, a única certeza era que ela mal conhecia as pessoas que mais amava. O mundo girava ao seu redor e cada revelação a empurrava mais fundo em uma espiral de incertezas. O que mais estava escondido nas sombras? E o que ela faria com toda a verdade que a cercava? Marina ficou paralisada ao ver Daniel, seu irmão, com a arma na mão. A confusão tomou conta do momento, enquanto os gritos ao redor se tornavam cada vez mais distantes. Ela não conseguia entender como tudo havia descambado para aquele ponto. Daniel, coloca isso para baixo. Você não precisa de uma arma. A voz dela estava trêmula, misturada com medo e desespero.
Você não entende! Ele é perigoso! Você não pode confiar no Rafael! Daniel gritou. O olhar dele, cheio de preocupação, se fixou em Marina, mas os olhos de Rafael eram outros. A expressão era mais que raiva, era desespero. Estava claro que ele estava prestes a explodir. Daniel, você não pode me proteger assim! Larga essa arma! Gritou ela novamente. E por um segundo, o tempo parou. Não havia palavras que pudessem descrever a tensão no ar. As sirenes já se faziam ouvir, se aproximando. Rafael respirou fundo, tentando parecer calmo. Isso não precisa acabar assim. Daniel, você não sabe de tudo. Ele se voltou, como se quisesse se explicar, mas a situação saiu do controle. Em um movimento súbito, Daniel apontou a arma na direção de Rafael. Saia da frente, Marina! Isso é sério! Os olhos de seu irmão brilhavam com um medo que a deixou petrificada. Naquele instante, algo estalou dentro dela. Daniel, não! Você não pode! Mas a súplica de Marina foi abafada pelo eco de outro tiro. Não do irmão, mas de uma fonte inesperada. Uma pessoa emergiu da multidão, armada e decidida. A figura estava encapuzada, mas a voz dela era horrivelmente familiar. Daniel, larga esse brinquedo! Você não entende o que está acontecendo! Era Luísa. Marina mal podia acreditar. Luísa, o que você está fazendo aqui? Marina, fica longe. Ele é um problema e vocês não têm ideia do que está em jogo. Luísa avançou. A arma desenhada. Tudo parecia irreal. O mundo girava e a cada segundo novas camadas de confusão se empilhavam. Os olhos de Rafael se arregalaram. Luísa, o que você está fazendo? Não tenha uma atitude imprudente. Ele estava perdendo o controle e Marina sentia a adrenalina invadir seu corpo. Luísa, o que você sabe sobre tudo isso? Tudo! Sobre Rafael, sobre seu passado, sobre os verdadeiros motivos que o trouxeram até você. Luísa estava ofegante, mas determinada. Esse casamento, Marina, não é só uma aposta. É algo muito, muito maior. O que é aquele imbróglio? As peças começaram a se juntar, mas as explicações não vinham. Em meio à gritaria, o olhar de Rafael se transformou novamente. Os traços de um homem comum distorcendo-se em algo sombrio. De repente, mais tiros ecoaram. O pânico tomou conta e a figura encapuzada disparou novamente. Mas dessa vez, o alvo era Rafael. Ele se jogou para o lado, mas não antes de um impacto ressoar. O choque ecoou no peito de Marina. O universo ao redor dela ficou nublado. O que haveria de vir a seguir? Com o corpo de Rafael caindo ao chão, um grito de desespero irrompeu dos lábios de Marina. Rafael, não! As lágrimas brotaram sem controle e o sentimento de traição, confusão e amor se misturava de maneira insuportável. A cena devastadora a deixou em choque. O que estava acontecendo? Daniel olhou para o corpo caído de seu irmão. Isso não era para ser assim. O que você fez, Rafael? O tom de Daniel era uma mistura de raiva e dor. E por um momento, Marina viu uma fragilidade no olhar do irmão. O que ele sabia que ela não sabia? Luísa se virou para Marina com os olhos desesperados. Sei que parece loucura, mas você precisa decidir, Marina. Quem você realmente ama? A pergunta fez o mundo dela tremer. Rafael estava ferido
e a questão pairava no ar como uma espada afiada. Você ama o homem certo? A dúvida se espalhava pelo peito dela. Marina se sentiu sufocar. O que era amor agora? E a conexão que ela acreditava ter? O corpo de Rafael no chão era um testemunho mortal de um amor enredado em mentiras. Em meio a esse caos, uma coisa ficou clara. A verdade que ela tanto buscava seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a polícia chegava, a única certeza que Marina tinha era que tudo estava prestes a mudar. O que mais estava por vir? Uma sombra de incerteza pairava, e a resposta poderia ser a última coisa que ela esperava. Marina ficou paralisada ao ver Daniel, seu irmão, com a arma na mão. A confusão tomou conta, enquanto os gritos e tumultos se tornavam cada vez mais distantes. O mundo à sua volta girava em uma velocidade que a deixava tonta. Daniel, coloque essa arma para baixo! Você não precisa disso! Sua voz estava trêmula, misturando medo e desespero. Você não entende! Ele é perigoso! Não. Dá para confiar no Rafael? Daniel gritou com um olhar intenso. A tensão no ar crescia e Marina podia sentir seu coração acelerando. Tudo estava em jogo e ela não sabia a quem recorrer. Daniel, não! Para com isso! Ele é meu marido! A última palavra saiu como um sussurro, mas tinha o peso de um abismo. O olhar de Daniel se endureceu. Marido, você não pode estar falando sério! Você não me ouviu? A frustração quase o fazia tremer. Isso não precisa acabar assim. Estamos todos em perigo. Rafael tentou intervir olhando de um para outro, mas a tensão só aumentava. Em um movimento súbito, a figura encapuzada que estava aos fundos disparou novamente, mas não era contra Rafael que a arma estava apontada. O tiro disparou e atingiu Luísa. O choque paralisou todos. Luísa! O grito de Marina ecoou como um lamento. Luísa caiu ao chão e o mundo à volta começou a desmoronar. O pânico tomou conta da cena, enquanto todos pareciam em choque, incapazes de se mover. Daniel olhou para a figura encapuzada, completamente perplexo. O que acabara de acontecer? Rafael se lançou na direção de Luísa, seu rosto contorcido em preocupação. Luísa, não! Por favor! Ele pegou a mão dela, enquanto Marina sentia a pressão no peito aumentar. O que estava acontecendo? E por que toda aquela confusão estava tão entrelaçada? Mas então, em meio ao caos, um novo homem apareceu. Era um policial, o marido da mulher que estava no chão. O que acontece aqui? Ele gritou, sua voz ressoando com raiva e desespero. Todos se viraram para ele, a confusão reinando. Rafael se virou, seus olhos cheios de determinação. Ela não fez nada! Alguém está tentando nos matar! A verdade nas palavras dele pairava no ar, mas a visão de Luísa caída, machucada, era um grito silencioso de dor. Marina, você precisa saber a verdade! Daniel, ainda em choque, olhou para o irmão. Rafael está metido em algo muito perigoso. Eu tentei te proteger. O desespero na voz dele era palpável e, nesse momento, tudo que Marina acreditava desmoronava. Como assim você tentou me proteger? O coração dela batia descompassado, tentando entender a realidade. Você sabia de tudo isso e não me contou. Sim, ele não é quem você pensa que é. E eles vieram atrás dele. Não podemos esperar. O olhar de Daniel estava cheio de urgência. Mas antes que alguém pudesse falar, um grito rasgou o ar.
Era Luísa, que mesmo ferida, levantou a cabeça. Daniel, você não entende. Rafael é o que ele está escondendo. Pode nos destruir a todos. As palavras dela vieram como um grito em agonia. E naquele instante, Marina lembrou das conversas, das dúvidas que se acumulavam. Rafael estava mais envolvido do que ela desconfiava. O tempo pareceu parar, e em um momento de silêncios ensurdecedores, Marina viu tudo se transformar. Ela está certa, Marina. Você não compreende. A voz de Rafael era carregada de dor. Eu realmente tentei te proteger, mas o meu passado... Tu não sabes as consequências disso. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Como ele poderia ter feito isso? Mas a revelação chocante ainda estava por vir. Eles não estão atrás de mim porque sou um criminoso. Eles estão atrás de mim porque sou o filho de um dos chefes do tráfico. A verdade despencou sobre eles como uma bomba. Marina sentiu um gelo na espinha. Não, isso não era possível. A imagem do homem que ela amava agora era distorcida pelo pavor. O que ele havia feito para esconder isso dela? Os sussurros da multidão ficaram mais altos. As pessoas ao redor começaram a murmurar, surpresas e horrorizadas. Com a confissão, a verdade sempre vem à tona, a voz dizia, ecoando na mente de Marina como um alerta sombrio. Mas eu amo você, Rafael. As palavras saíram naturalmente, mas já não pareciam suficientes. O amor dela agora era uma ilha cercada por tempestades. O que mais ele estava escondendo? Com a confusão se espalhando, a sirene se aproximando, Marina percebeu que aquele amor poderia estar enredado em mentiras, e a verdadeira batalha estava apenas começando. A decisão que ela precisava tomar se tornava cada vez mais difícil. Confiar ou não? O que mais estava prestes a ser revelado? Marina ficou paralisada ao ouvir Rafael confessar que era filho de um chefe do tráfico. A ficha não caía. Seu coração disparava. O peito ardia de um mix de amor e raiva. Como você pôde me esconder isso? Sua voz falhou e as lágrimas ameaçaram sair. O caos ao redor parecia se suavizar, mas a tensão entre eles crescia. A cada segundo, a multidão ficava mais barulhenta e todo o peso da situação batia forte. Eu só queria te proteger, Rafael implorou, mas o desespero nos olhos dele apenas alimentava a confusão na cabeça de Marina. E Daniel, seu irmão, encarava Rafael com uma mistura de desconfiança e medo. Ele pode estar te usando. Marina! O que mais ele está escondendo? A voz de Daniel estava elevada, mas era um eco distante. O que ele disse fazia eco nas sombras da mente dela. Calem-se os dois. Luísa, agora. No chão, com o rosto pálido, gritou. A verdade é que você não sabe com o que está lidando. Havia uma urgência em suas palavras e Marina se virou de novo para ela. O que você quer dizer com isso? Luísa engoliu em seco. O que aconteceu com você e Rafael não é um simples acidente. Ele está preso em uma guerra, não só com a polícia, mas com aqueles que o querem morto. A sala ficou em silêncio. Um refrigerante espumante se espalhou pelo chão, contrastando com o clima de tensão. Nesse momento, um carro preto parou abruptamente do outro lado da rua. A porta se abriu com violência e uma figura familiar saiu de dentro. Era a mãe de Rafael. O rosto dela estava pálido, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Rafael! Ela gritou, correndo em direção a eles.
O que você está fazendo aqui? Você não entende? É uma armadilha. Marina estremecia, a realidade se distorcendo. A mãe de Rafael? O que ela sabia? Apenas um momento de incerteza e então um estrondo. O som de um tiro ecoou. Um grito irrompeu na multidão e todos se viraram. O homem encapuzado que havia desaparecido reapareceu, agora apontando a arma diretamente para Rafael. Não! Fique longe dele! Gritou a mãe de Rafael, mas era tarde demais. O olhar do homem era de pura fúria, e quando disparou, cada fração de segundo parecia uma eternidade. Marina sentiu tudo se desmoronar novamente. Rafael se jogou na frente da mãe. O tiro atingiu Rafael. O futuro dela desabou. Não! O grito dela cortou o ar, enquanto Rafael caía ao chão, o sangue escorrendo pelo rosto. A mente de Marina girava como uma tempestade. Tudo o que ela acreditava saber estava em frangalhos. Enquanto as pessoas corriam, a confusão tomava conta. Seu coração disparava. Daniel era pego de surpresa e Luísa estava no chão, a expressão de horror estampada. Com o Rafael ferido, as sirenes se aproximavam. A figura ameaçadora desapareceu na esquina, mas uma certeza começou a tomar forma. Marina, não olhe para ele! Luísa gritou desesperada. O que você não sabe é que a mãe de Rafael não é quem ela diz ser. As palavras pareciam ecoar em sua cabeça. O que havia de errado naquela família? O pavor crescia. A mãe de Rafael estava envolvida em algo inimaginável. O que mais poderia mudar tudo isso? Os Cavaleiros da Verdade começavam a montar um grande quebra-cabeça e o tempo corria. Marina, por favor! A voz de Daniel era a única coisa que a ancorava. E enquanto Rafael estava ferido e a verdade estava prestes a explodir, as chamas da dúvida e da desconfiança ardiam dentro dela. Só o que mais está acontecendo? O desespero se instalou. Mas a única certeza era que a história ainda estava longe de terminar. E antes que pudesse processar a nova realidade, um novo som cortou o ar. Um celular vibrou na bolsa de Rafael. Um novo mistério que poderia mudar tudo ainda mais. A verdade estava prestes a vir à tona. E Marina se dava conta de que mal conhecia o homem que amava. Marina ficou paralisada enquanto o celular de Rafael vibrava sem parar na calça dele. O som ecoava em seus ouvidos, como um aviso de algo ruim. O coração dela batia forte, cada batida ecoando o desespero que ela sentia. O caos ao redor havia diminuído, mas a tensão permanecia densa, carregada de dúvidas e incertezas. Rafael, o que você está escondendo? O que mais eu não sei sobre você? O nó na garganta dela parecia inquebrantável. Enquanto ela falava, Rafael lutava para se levantar do chão, mas ele estava claro que estava perdendo forças. Os olhos dele estavam fixos no celular e algo dentro de Marina começou a estremecer. Ela tinha um pressentimento, um palpitar instintivo. Atende esse telefone! Pode ser importante, ela gritou, a urgência abrindo caminho por entre a dor. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, outro tiro disparou, cortando o ar e alcançando a multidão ao redor. O barulho parecia vir de todos os lados. Gritos ecoaram. O pânico tomou conta. As pessoas corriam em desespero, enquanto o mundo girava em câmera lenta ao redor deles. O foco de Marina estava em Rafael. Fique comigo! Ela gritou, mas o barulho ao redor tornava sua voz quase inaudível. Rafael, com um esforço imenso, conseguiu pegar o celular. Ele olhou para a tela e seu rosto se transformou. Confusão e pânico dominando suas feições. Não, não pode ser.
murmurou ele, os dedos tremendo ao tocar a tela. Marina franziu a testa. O que estava acontecendo? Quando a voz rouca e intensa de Rafael ressoou, todo o corpo dela estremeceu. É o meu pai! Ele sabe onde estou! As palavras vieram como uma lanterna iluminando a escuridão. Ela não entendia como aquilo poderia ser possível. Do que você está falando? O coração dela disparou de medo. O passado de Rafael não era só complicado, era mortal. Ele sabe quem você é para mim. Está vindo para cá. Marina, você precisa sair agora. A urgência na voz dele congelou o tempo. E como se uma maré de desespero tivesse sido invocada, o homem que atingera Rafael apareceu na esquina novamente, essa vez com mais agressores. Eles estavam armados e determinados. O clima, já eletrizante, ficou insuportável. Rafael, temos que correr! O corpo dela urrava por isso, mas ele estava paralisado, preso em um momento em que tudo se desmoronava ao redor deles. Não! Eles estão atrás de mim! Eu não posso deixar você aqui! Rafael tentou se levantar, mas Marina viu que ele não conseguiria sozinho. Naquele instante, uma sombra atravessou o olhar de Rafael. Se eu não fizer isso, eles vão atingir você também. O que estava acontecendo? A multidão se dispersava, mas Marina não se movia. O fluxo de informações a explorou num turbilhão. Rafael, o que você não me contou? Você é um alvo! Desesperada, Marina olhou em volta. E então ela viu, perto da entrada do bar, uma pessoa familiar estava observando com uma expressão fria e calculada. Era a mãe de Rafael. Ela não devia estar aqui, murmurou alguém na multidão. Noah! O pensamento de Marina congelou a respiração. Mãe! A voz de Rafael estava plena de incredulidade. Rafael, você não entende. Você precisa voltar com a gente. A expressão da mulher era serena, porém distante. Mas havia algo nos olhos dela que não parecia certo. O que era? A visão de Marina se estreitou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Uma tensão palpável se instalou, e a mulher moveu a cabeça como uma cobra, cheia de pressa. O que estava acontecendo? Marina, você precisa saber. O que Rafael não te contou é que ele estava em um plano. Um plano que envolve você e um poder muito maior. As palavras da mãe de Rafael cortaram o ar, como uma lâmina afiada. Poder? Que plano? O coração de Marina pulsava. A cada palavra da mulher a verdade parecia distorcida. Não é só sobre amor. É um jogo entre famílias. E você está no meio disso. A frase dela ecoou nos lábios de Marina, e uma pergunta ardente subiu à superfície. Antes que qualquer um pudesse responder, um novo tiro disparou. Um dos homens encapuzados atirou no ar, o barulho ressoando na praça. Todos gritaram e a fúria tomou conta da multidão. A mãe de Rafael puxou para trás e, nesse movimento, ficou exposta. O mundo parou durante alguns segundos. Logo, um trecho daquela conversa começou a clarear. E como uma bomba, Marina sentiu a verdade. O que ela imaginou que fosse amor, amizade, confiança, poderia muito bem ser um plano maquiavélico que envolvia mentiras. A realidade começou a se esvair. E enquanto Daniel gritava por eles, tentando puxar Marina para longe, uma luz no celular de Rafael piscou. Um número desconhecido apareceu na tela, mas uma palavra se destacou. Pare. A mensagem iluminou uma nova questão, talvez o que havia motivado tudo.
Um aviso ou uma sentença? Teve certeza de que tudo estava ainda mais ligado do que ela havia pensado. E com isso, um mistério ainda mais profundo surgiu na mente dela. O que era essa nova verdade? E como Rafael, sua mãe e seu irmão estavam envolvidos nisso tudo, se a própria vida dela estava em jogo? O que mais estava escondido nas sombras desse jogo sombrio? Marina respirou fundo, sentindo o peso daquela revelação no ar. Rafael, ferido no chão, era o homem que ela amava. Mas agora havia uma sombra enorme atrás dele. Uma verdade tão sombria que parecia ameaçar consumir tudo. Ela olhou para a mãe dele, que estava ali, com um olhar desesperado. Era hora de agir. Temos que sair, agora! O grito de Marina ressoou entre a confusão. Ela se virou rapidamente para Daniel e Luísa, buscando a força neles. Vamos! Vamos para casa! O toque de suas mãos fez sentir um frio na barriga, mas ao mesmo tempo dá a ela a coragem necessária. Não dá, Marina! Eles vão atrás de nós! Luísa gritou, a dor ainda escrevendo seu rosto. Você realmente não percebe a gravidade da situação. Marina parou um segundo. O celular de Rafael ainda brilhava com a mensagem. Era um aviso claro e a decisão precisava ser tomada. Se eles o querem, precisamos usar isso a nosso favor. Ela olhou para Rafael, que tentava se levantar, e o desespero se espalhou dentro dela. Marina, não! Você não pode correr esse risco! A mãe dele exclamou, mas a intensidade na voz de Marina foi mais forte. Se eu não fizer, nunca vou saber a verdade. A multidão começava a se dispersar, o pânico ganhando forma. Policiais chegavam e a situação estava escorregando da conta. Enquanto isso, Rafael finalmente conseguiu se levantar com dificuldade. Marina! Ele estava prestes a dizer mais, mas a gritaria o interrompeu. O homem encapuzado estava de volta e dessa vez seus olhos estavam fixos em Rafael. Ele apontou a arma. O tempo parou. Marina virou-se e a adrenalina tomou conta. Rafael, se jogue! A voz dela soou como um comando, uma nave que precisava ser seguida. E no último segundo, Rafael fez o que ela pediu. Um tiro disparou, mas não foi fatal. Ele atingiu a parede ao lado. E antes que tudo se tornasse um caos, Marina viu uma oportunidade. Agora! Gritou para Daniel e Luísa. Os três correram. E enquanto se afastavam, ouviram o grito da mãe de Rafael. Voltem! Vocês não entendem! Ele está em perigo! Mas o grito foi abafado pelo som das sirenes cada vez mais próximo. Eles corriam pelas ruas, o medo pulsando em suas veias, e Marina sentiu o coração apertar. A verdade que havia descoberto sobre Rafael poderia arrasar seu amor, mas a necessidade de salvá-lo era mais forte. Mas o que nós fazemos agora? Daniel questionou. Ofegante, enquanto eles lado a lado atravessavam a esquina, cada sombra parecia ameaçadora. Precisamos encontrar um lugar seguro, um lugar onde possamos conversar e entender tudo isso. Luísa respondeu, quase tão desesperada quanto Marina. Mas dentro dela havia um fio de esperança, um desejo de consertar a confusão. Enquanto eles corriam, Marina olhou para o celular de Rafael e ficou chocada ao ver uma notificação de vídeo. O que é isso? Perguntou segurando o celular. O vídeo revelava uma chamada de um contato que ela não conhecia, mas tinha um nome familiar. Papai! O que você acha que isso significa, Rafael? Daniel questionou, agitando-se. A mão de Rafael começou a tremer. O olhar dele era uma mistura de avor e coragem. Eu não sei.
Talvez seja a resposta que precisamos. A voz dele era baixa e o peso da situação parecia se instalar sobre eles. Marina precisava saber, precisava entender tudo, mas algo dentro dela sussurrava sobre a incerteza das palavras que haviam passado. O amor dela estava sendo colocado à prova e a vida de Rafael dependia disso. O pânico ainda vibrava nas ruas. As sirenes estavam atrás deles. Mas dentro de Marina, uma decisão estava se formando. Ah, Rafael, não importa o que aconteça. Nesse momento, vamos enfrentar isso juntos. E com grande determinação, eles afastaram cada vez mais longe do que poderia vir a ser. O futuro ainda era uma incógnita. A força do amor e a curiosidade sobre a verdade poderiam ser os guias para enfrentar as sombras que cercavam. Marina! A voz de Rafael a chamou e o coração dela disparou. A jornada agora seria longa e incerta, mas a confiança vai além do medo. Sol, quem poderia? Qual o próximo passo? E se essa verdade seria um novo começo ou o fim? E você, que tem acompanhado essa história intensa, o que achou? O que você acha que vai acontecer a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, tá bem? Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos espalhar essa história.